entendimento, eu não vou ler o livro completo e depois começar a exposição. Para facilitar, porque como o conteúdo é bem denso, são 25 versículos, eu vou lendo alguns versículos e explico, aí leio mais alguns e explico, e assim vai. Então, nem vou pedir para você ficar de pé só para facilitar. Por que a gente vai trabalhar a carta de Judas? Porque Judas vai falar sobre como identificar os falsos mestres. Então, é algo de grandiosa importância para o crescimento da igreja. Então, nessa manhã, qual é o nosso objetivo? Caracterizar os falsos mestres e o que fazer diante disso, tá? Então, meus irmãos, o objetivo dessa mensagem é que você saia daqui sabendo identificar quem são ou como são os falsos mestres. E é a sua função identificar, e até avaliar se aquilo que é pregado nessa igreja é por um falso mestre ou não. E também saber que nós não estamos seguindo os ensinamentos dos falsos mestres. Mas, sem maiores delongas, eu vou ler agora versículo 1 e 2 e explicar, e assim a gente vai em nome de Jesus. Deixa eu até botar aqui para facilitar a leitura de vocês. Então, versículo 1 e 2 diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Esses dois versículos, pode botar um aí, é o prólogo, a introdução, a saudação. Vocês sabem, isso era uma carta, como toda carta você tem uma introdução. É interessante que, primeiro, Judas não é o Iscariotes, né? Pelo amor de Deus. Mas esse Judas aqui, ele era irmão de Tiago. E quem era Tiago? Tiago foi, assim como Judas, irmãos de quem? De Jesus. Tiago e Judas foram filhos de José e Maria, tá? Então eles são meio-irmãos de Jesus. Por que meio-irmãos? Vocês sabem que Maria, quando concebeu Jesus, estava virgem. Eles são filhos diretos de José e Maria. Então eles são... A Igreja Católica não concorda com essa frase, tá? A Igreja Católica diz que isso não é verdade. Mas tudo indica que é verdade sim. Judas e Tiago foram irmãos de Jesus. Esse Tiago aqui, que é o Tiago que escreveu o livro, tá? É interessante que tudo indica também que eles não se converteram com Jesus em vida. Eles só se converteram depois que Jesus ressuscitou. Muito interessante isso. Agora, o que mais chama a atenção aqui é o seguinte, veja, mesmo ele sendo irmão de Jesus, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Muito interessante isso, né? E aqui, vocês sabem que a palavra servo é a mesma palavra para escravo. Eu separei um comentário que eu achei muito interessante, porque olha só, a Bíblia de Estudo da Reforma bota o seguinte: muitos romanos consideravam a escravidão como sendo a morte em vida, mas a escravidão envolvia um resgate da morte, porque muitas vezes iniciava quando um comandante militar não matava as pessoas capturadas da guerra, mas as colocava em serviço. O que está explicando é o seguinte, isso aqui é fantástico. Nós somos servos de Jesus, que é o mesmo que dizer escravos. Só que isso, meus irmãos, ser escravo de Cristo é um ato de misericórdia. Por quê? O que acontecia? Muitas das vezes, quando um soldado ia matar o seu oponente, ele falava o seguinte: olha só, não vou te matar e você vira meu escravo. É exatamente a nossa relação com Deus. Éramos para queimarmos no inferno. Não fomos para o inferno porque Cristo morreu em nosso lugar, nos possibilitando sermos servos de Jesus Cristo. Portanto, esse não é o tema da mensagem, mas só um comentário introdutório. Ser servo de Jesus Cristo, isto é, escravo do Evangelho, é um ato de misericórdia. Deu para entender, gente? Tranquilo? Falei rápido porque esse não é o foco da mensagem, tá? Renan, deu para entender? Então tá bom, é nóis. Aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Vejam que essa é uma carta para cristãos, porque ele está escrevendo aos que foram chamados. Tá? E aí ele já começa trazendo um consolo para nós. Qual é? Nós que fomos chamados, nós somos amados em Deus e somos guardados em Jesus Cristo.
Então, meus irmãos, não se esqueçam. Nós que fomos chamados, e todos nós temos um chamado, tá? Nós fomos chamados por conta do amor de Deus. E nós continuamos a sermos guardados em Jesus Cristo. Deus, quando nos chama, Ele não nos abandona. Ele nos chama em amor e ainda nos mantém protegidos através do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, só ver aqui, é isso mesmo. E aí, por conta disso, olha o que ele fala. Passa, por favor. Qual é o desejo de Judas para conosco? Que nós que fomos chamados, somos amados e guardados, seja em nós multiplicado o quê? A misericórdia, a paz e o amor. Por quê? Porque a misericórdia leva à paz. Quando nós estamos atribulados, em guerra, com medo de Deus, como é que eu posso não ter medo de Deus? Quando eu me lembro da misericórdia dele. A misericórdia do Senhor me faz ter paz com Deus. E tudo isso por conta do grandioso amor que Ele tem para conosco, que cobre a multidão de pecados. Então essa é uma carta, por mais que ele vai ser bem duro ao longo da carta, é uma carta que traz misericórdia aos nossos corações, paz, e o amor de Deus é manifestado em suas linhas. Tranquilo, gente? Tranquilo, né? Isso aqui é só a introdução. Vamos começar a ir para a parte mais doutrinária da carta. Pode passar. E aqui é muito interessante, olha só. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que está acontecendo? Isso aqui é muito interessante. Judas, ele queria escrever sobre salvação. Veja, quando ele começou a escrever, ele pegou um pedaço de papel, pegou a pena, falou, vou escrever sobre salvação. Só que, como um bom homem de Deus, que é guiado pela vontade do Espírito Santo, quando ele começou a escrever sobre salvação, o Espírito Santo guiou ele para escrever sobre outro assunto. Qual assunto? Na verdade, escrever sobre exortá-los a lutar pela fé. Judas queria escrever sobre soteriologia, sobre a doutrina da salvação, só que o Senhor o conduziu a escrever sobre a luta pela fé. Entenda, o que quer dizer aqui lutar pela fé? Quer dizer lutar pela verdadeira doutrina, pela sã doutrina. Então Lucas ia escrever sobre salvação, mas ele entendeu, por inspiração do Espírito Santo, de que na verdade deveria escrever sobre a verdadeira doutrina. A verdadeira doutrina. E aí ele já dá uma informação fundamental, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Logo, a doutrina já foi entregue de uma vez por todas. Não é possível haver novas doutrinas. Primeiro ponto. Por que não pode haver novas doutrinas? Pelo simples fato de que ela já foi uma vez por todas entregue. Então, não é possível ter novas revelações de doutrina, meus irmãos. Veja, Deus pode, vocês já sabem disso, só vou comentar. Deus pode me revelar algo específico da minha vida? Claro que pode. Não é o caminho preferencial, tá? É uma exceção, mas pode. E vai ficar claro. Aqui, parênteses, ele condena veementemente aqueles que dizem se comunicar com Deus preferencialmente através de sonhos. Então, ele vai bater muito forte com quem diz assim, Deus só fala comigo com sonhos. Deixa eu chegar. Pois bem, mas Deus pode se comunicar por sonho? Pode. Deus pode me dar uma revelação específica? Pode. Deus pode me dar uma revelação de doutrina? Não. Por quê? Porque a doutrina, a fé, já foi uma vez por todas entregue. Ficou claro isso, gente? Está escrito. Só que veja, foi uma vez por todas entregue aos santos. Quem são os santos? Somos nós. Tá? Vocês sabem que a Bíblia usa muito a expressão santos, não tem nada a ver com o conceito católico de santo, tá? Santo quer dizer separado.
Então, por que nós somos os santos? Porque nós estamos separados do mundo, só por isso. Logo, disso aqui, conclui-se algo, o quê? Que os santos, nós, os cristãos, não queremos outras doutrinas. Nós queremos aquilo que já foi uma vez por todas entregue. Logo, o cristão que fica buscando outras revelações não é cristão. Bom, porque, veja, se a doutrina... Eu vou desmontando todo o púlpito quando eu prego, né? Eu percebo isso. Se a doutrina já foi uma vez por todas entregue aos santos, só tem duas opções. Ou eu não sou santo, então não sou crente, ou eu sou crente. Se eu sou crente, o que eu preciso é da Bíblia. Eu não preciso de novas revelações. Se estou em busca de novas revelações, é porque santo não sou. Porque a mim, então, não foi entregue. E aí, por conta disso, eu preciso buscar outras coisas além dessa fé. Gente, fez sentido? Aqui a gente vai com bastante calma, tá? Fez sentido? De boa? Foi? Então tá bom. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Os Judas tinham o objetivo de escrever sobre salvação, não conseguiu escrever. Lutar pela fé. Judas se refere a lutar pela sã doutrina, visto que havia o problema dos falsos mestres. Ele vai falar sobre isso, né? Tal doutrina é a doutrina apostólica, que já foi dada uma vez por todas, tá? É a doutrina dos apóstolos. Essa doutrina foi completamente dada, e aí Lutero fala algo muito interessante. Lutero fala o seguinte: o bispo não deve incomodar-se com o fato de muitas vezes ensinar a mesma coisa. Qualquer pessoa que pregue o evangelho, ou que seja um evangelista, aprende isso, que a gente fala uma coisa 1 milhão de vezes. Mas por que a gente fala a mesma coisa 1 milhão de vezes? Porque a mensagem não muda, meus irmãos. A mensagem é Jesus. Eu prego Colossenses 1, sei lá, já devo ter pregado quase 10 vezes Colossenses 1. E a gente não pode se cansar de repetir. Por quê? Não tem o que inventar. A mensagem é a mesma, tá? Mas vamos prosseguir. Passa, por favor, versículo 4. Deixa eu passar aqui. E aí, ele vai explicar, Jesus, por que ele precisa escrever sobre a defesa da doutrina. Presta atenção, meus irmãos. Olha o que está acontecendo. Presta atenção. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, eu vou voltar nisso, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. Portanto, a Bíblia está dizendo que existem o quê? Infiltrados, eu perdi a palavra. Infiltrados dentro da igreja. Vou voltar, porque eu realmente dei um apagão no qual era a palavra. Então, eu fiquei pensando, é infiltrantes? Não, é infiltrados, né? Então, a Bíblia está garantindo que existem pessoas infiltradas dentro da igreja. Mais do que isso, se infiltraram e nós não percebemos no meio de vocês sem serem notados. Meus irmãos, entenda uma coisa. Se a pessoa é um infiltrado, isso não é um acaso. Como assim? Existem pessoas que vão pegar um texto e vão falar uma heresia. Mas não tem como ser considerado, por exemplo, não dá para passar a mão na cabeça, a pessoa errou. Mas existem pessoas que erram por falta de conhecimento. A pessoa pega um texto, nunca leu nada, nunca se aprofundou e fala uma besteira. Isso é uma coisa. Não é isso que está falando aqui. Para a pessoa ser uma infiltrada, ela faz de propósito. A pessoa vem para se infiltrar dentro da igreja sem ser notada. Esses são os falsos mestres. Meus irmãos, daqui a gente aprende um monte de coisa. Primeiro, não se espante. Ah, meu Deus, na minha igreja eu descobri que tinha um falso mestre. Está se espantando por quê? Veja, cuja sentença de condenação já foi promulgada há muito tempo. O que ele está dizendo aqui? Que a Bíblia já tinha avisado isso há muito tempo. Os profetas do Antigo Testamento avisaram e Jesus avisou. Jesus avisou. Paulo fala muito sobre isso. Então, quando a gente se espanta, quando um falso mestre é desmascarado, não sei por que a gente se espanta. Segundo, sim, está no meio da igreja.
Ele está dizendo, meus irmãos. Mas como é possível isso? Jesus já tinha explicado. O joio cresce junto com o trigo. Então vamos arrancar. Não pode. Por quê? Porque se arrancar o joio, vai arrancar o trigo junto. Deixa que no dia da ceifa, o Senhor vai arrancar. Mas então, vamos lá. Eles se infiltram no meio de vocês sem serem notados. Veja que eles são bons, né? Isso aqui, só fazer um comentário. Existe, desde a pessoa que é safada, né? Existe o safado que se infiltra na igreja por questão financeira, por questão de relacionamento, etc. Mas existe desde o satanista, tá? Uma das técnicas do satanismo, parênteses, quando a gente fala satanismo, não é uma coisa só, tá? Não vou dar aula sobre satanismo. Mas o satanismo não é uma única coisa. Você não tem uma única doutrina unificadora. Eu ia falar assim, se você pesquisar, não pesquise, não aconselho ninguém a pesquisar. Mas, por exemplo, dentro do próprio satanismo brasileiro, você tem vários ramos. Isso dificulta um pouco o estudo do satanismo. Mas, dentro do satanismo, existe um ramo que se infiltra dentro da igreja, propositalmente, tá? Então, só fique ligado. Mas vamos lá. Quem são essas pessoas? E aí, no final dessa exposição, nós teremos, deixa eu ver aqui, 27 características, alguma coisa está acontecendo hoje, está meio difícil, características dos falsos mestres. Então, no final dessa mensagem, você vai ter 27 características deles, tá? Não precisa anotar, eu posso mandar para vocês, mas se vocês quiserem, e a gente já começa aqui. Então, daqui a pouco eu pontuo. Ele vai comentar mais duas coisas. São pessoas ímpias, são ímpios. E aí, novamente, não são cristãos que erraram. Uma coisa é um cristão que falou uma besteira, interpretou errado, errou. Não é. O cara faz de propósito, porque ele é ímpio, ele não é crente, tá? E que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único soberano Senhor Jesus Cristo. Vou explicar primeiro o último, que é mais fácil. Bem, negam a Cristo, óbvio, acho que eu não preciso explicar isso, mas vejam, negam o nosso único e soberano Senhor. O que ele está dizendo com isso? Eles não só negam a Cristo, como não se submetem à autoridade de Cristo. O falso mestre não abaixa a cabeça, sabe para quem? Para Jesus. Isso aqui é tão louco, mas tão louco, que até os demônios abaixam a cabeça para Jesus. O falso mestre quer levantar a cabeça para Cristo. É isso, tá? E aí entendam, não abaixar a cabeça para Jesus é igual a não abaixar a cabeça para quê? Para a doutrina. É a pessoa que não abaixa a cabeça para a Bíblia. E que acha que tem que ter reforma na Bíblia, que a Bíblia tem que ser atualizada, que a Bíblia caducou. Esses são os falsos mestres. Daí a gente já começa a identificar vários ramos, sem falar pessoas específicas. Toda pessoa que diz, você está generalizando. Estou generalizando porque a Bíblia me dá o direito de generalizar. Toda pessoa que não se submete ao único e soberano Senhor é um falso mestre. E esse único e soberano Senhor está nas Escrituras. Então, quem diz que o Antigo Testamento caducou, que a Bíblia tem que ser atualizada, é falso mestre. Ponto. Tá? Agora, eles também fazem isso aqui, ó. Transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Aqui não está falando só sobre questão de pecado sexual, tá? Está falando sobre, e aí eu até peguei o livro aqui, tornar a graça barata. O que é isso? O pessoal que leu aí, a Mirielle e Bianchi, que leram o livro, sabem muito bem o que é isso. O que é tornar a graça barata? Eu vou ler, que fica mais fácil. Permitam-me a leitura. Discipulado de Dietrich Bonhoeffer. A graça barata é a inimiga mortal de nossa igreja. A nossa luta trava-se hoje em torno da graça preciosa. Ele vai explicar. O que é a graça barata? Que é justamente tornar em libertinagem a graça. A graça barata é a graça como refúgio, perdão mal barato, consolo mal barato, sacramento mal barato. Ele vai explicar para ficar mais claro. Graça barata significa justificação do pecado e não do pecador. É exatamente isso aqui, ó. Como a graça faz tudo sozinha, tudo também pode permanecer como antes. O que é a graça barata? O que é transformar em libertinagem a graça? É fácil.
Já que a graça faz tudo e a graça me libertou, então eu posso fazer o que eu quiser. É a anulação da lei de Deus. Ah, mas a graça não me libertou? Eu não sou livre. Onde o Espírito de Deus está, não há liberdade, então eu posso fazer aquilo que eu quiser. Eu não preciso me subordinar a nada. Tem um nome para isso? Deixa eu ver se é aqui que eu vou falar sobre isso. O nome disso chama-se antinomianismo. O que é antinomianismo? Eu separei aqui a explicação em algum lugar. Antinomianismo, eu explico. Eu não botei a explicação aqui, tá bom, eu explico então. Aqui. Antinomianismo é a crença de que não há leis morais que Deus espera que os cristãos obedeçam. O antinomianismo leva o ensinamento bíblico a uma conclusão antibíblica, que é do falso profeta, falso mestre. O ensinamento bíblico é de que os cristãos não são obrigados a observarem a lei do Antigo Testamento como um meio de salvação. A Bíblia ensina que você guardar os mandamentos não vai te salvar, porque salvação é por graça. Mas a Bíblia não está dizendo que você não tem que seguir os mandamentos. A conclusão, aqui, quando Jesus Cristo morreu, na cruz, ele cumpriu a lei do Antigo Testamento. A conclusão antibíblica é a de que não há nenhuma lei moral que Deus espera que os cristãos obedeçam. O antinomianismo é contrário a tudo que a Bíblia ensina. Deus espera que vivamos uma vida de moralidade, amor e integridade. Jesus Cristo nos libertou dos comandos pesados da lei do Antigo Testamento. Mas isso não é uma licença para pecar, e sim um pacto da graça. Devemos lutar para vencer o pecado e cultivar a justiça, dependendo do Espírito Santo para nos ajudar. O fato de que somos graciosamente livres das exigências da lei deve resultar em nós viver obediência a Cristo. Meus irmãos, para então, E aí, só para fazer um comentário de Lutero. Lutero falou o seguinte: agora compete a vós que não ofereçais a vossa liberdade como uma oportunidade para a carne. Este mal espalha-se através de uma extensão muito ampla e é o pior dos males que Satanás suscita contra a doutrina da fé. Em suma, quem são os falsos mestres? Aqui eu vou falar então já 5 características. Primeira, eles são dissimulados, eles se infiltram. Então, gente, cuidado, que os falsos mestres são aqueles que são fingidos, impostores, infiltrados. Número 1. 2, tornam barata a graça. O que é isso? Ah, Jesus já não me libertou? Jesus já não pagou o preço do meu pecado? A minha salvação eu não posso perder, então eu posso fazer o quê? O que eu quiser. É a pessoa que banaliza a lei de Deus. 2. 3. Negam a soberania de Cristo. Não se subordinam a Cristo. 4. São ímpios. 5. A questão do antinomianismo. Eles negam que você tenha que cumprir alguma lei moral. Ou melhor, que você tem que obedecer à lei moral de Deus. Gente, deu para entender? Ou ficou muito louco? Muito não? Foi? Está caminhando, né? Acho que está caminhando. Então tá. Então aqui já foram 5. Tem muito mais coisa. Agora, o que vai acontecer com os falsos mestres? Judas vai dar 3 exemplos do que acontece com os falsos mestres. Versículo 5, pode passar. Gente, cuidado, tá? Porque a gente vai ver o que acontece com o falso mestre e com quem segue falso mestre, olha só. E aqui tem uma ironia, tá? Eu vou explicar. Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes, olha a ironia de Judas. Judas está falando o seguinte: eu sei que vocês já sabem de tudo, mas eu vou lembrar vocês de um negócio. Então, isso aqui é para crente cascudo, que teoricamente já sabe tudo. Mas, é exatamente isso, olha só. Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, e veja que ele é muito irônico, né? Ele está falando justamente isso. Você que já sabe de tudo, quero só lembrar para vocês que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O que ele está falando é o seguinte, olha só. Eu sei que vocês sabem que Deus escolheu vocês e libertou vocês do pecado. Mas não fica achando que porque vocês foram libertos, se não permanecer na sã doutrina, vocês vão ser salvos. Porque não vão. É isso que ele está dizendo. Olha só.
Deus libertou do Egito. Mas não fica achando porque Deus te libertou que se você não crer na verdade, você vai ser salvo. Vai ser o quê? Destruído. É isso que ele está falando, tá? Olha só, Deus libertou Israel, é verdade. Foi Deus que escolheu Israel, é verdade. Mas porque Israel não creu, foi destruído no deserto. Então, sabe o que vai acontecer com quem segue os falsos mestres? Vai ser destruído. Vai ser destruído. Aqui tem algo fantástico, só um comentário de aprofundamento, que ele bota o seguinte, que Jesus que libertou. Veja como Judas tinha clareza da Trindade, né? Que Jesus já estava no deserto atuando, junto com o Pai, libertando o povo. É fantástico. Ele não fala que foi Deus que libertou. Ele usa o nome de Jesus. Isso é fantástico. Não é o tema, mas é fantástico. O que ele está dizendo, só para fechar, é muito fácil. Assim como o povo que não crê não herdou a terra prometida, aqueles que não crerem não herdarão o quê? A Nova Jerusalém. Em suma, quem segue falsos mestres não será salvo. É exatamente isso. Tranquilo, gente? De boa? Fácil, né? Então tá. Pode passar, por favor. E aí, ele vai dar mais 2 exemplos. Olha só, muito interessante. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardados sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. O que ele está falando é o seguinte, nem os anjos, está falando dos anjos, caramba, os anjos, mas os anjos que não permaneceram fiéis também foram mandados para onde? Para o inferno. É exatamente isso. Então o que ele está dizendo é o quê? Aqueles que seguem falsos ensinamentos, que seguem falsos mestres, será como Israel, que foi libertado, mas pereceu no deserto. Será como os anjos caídos. Ou seja, falso mestre e falso discípulo é igual ao quê? Se é igual a anjo caído, é igual a demônio. Demônio. É exatamente isso. Olha só. Ele pega o exemplo dos anjos caídos e os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, eles vão para as trevas eternas, no grande dia, o dia do julgamento. Então, aquele que segue falsas doutrinas é igual a um demônio. Pois bem, e aí, ele agora vai dar mais um exemplo, que é, passa aí, são igualmente Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Ou seja, quem abandona a sã doutrina vai queimar igual Sodoma e Gomorra no fogo eterno. É exatamente isso que ele está falando. Por isso, meus irmãos, nós temos que saber identificar os falsos mestres e as falsas doutrinas, para que a gente não vá desavisado, porque desavisado ninguém vai, já está avisado, queimar igual Sodoma e Gomorra no fogo eterno. Então veja, ele compara os falsos mestres, e quem segue os ensinamentos dos falsos mestres, a 3 exemplos. Israel que pereceu no deserto, os anjos que se rebelaram e Sodoma e Gomorra que foi destruído. Em suma, para esses 3, qual é o destino? A destruição eterna, o inferno. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Foi, gente? Tranquilo? E agora ele vai dar várias características. Tá? Agora a gente vai dar muitas características, tá? Vamos lá, pode passar. Isso aí. Ah, sim, isso porque Judas ia só fazer só uma recordação, né? Ah, não, só queria lembrar vocês. E toma-lhe pancada na cabeça. Então, vamos lá. Aqui, vamos com calma. Do mesmo modo também, esses quais sonhadores. Bota na revista atualizada, vai ficar um pouco mais claro. Olha como é que ele bota na revista atualizada. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados. O que ele está dizendo com isso? Por que são sonhadores alucinados? Os falsos mestres são aqueles que dizem ter revelações da parte de Deus. Eu não estou dizendo que toda pessoa que diz ter uma revelação da parte de Deus é um falso mestre. Calma, você tem que saber o que a pessoa está dizendo. Mas o falso mestre
Como ele não tem como justificar a doutrina dele pela Bíblia, porque basta você ler a Bíblia para saber que o cara está falando uma mentira, ele então precisa de um outro recurso. Qual é? Deus falou comigo através de uma visão, através de um sonho. Gente, isso é igual a todas as religiões que surgem. Da onde vem o islamismo? A gente falou isso ontem na aula. Maomé teve uma revelação. Estava na caverna, e então de repente aparece um anjo. E Maomé então passa a ter várias visões. Como é que se deu Testemunho de Jeová? A mesma coisa. Estava lá o amigão lá, não sei aonde, e de repente ele tem uma revelação e vai encontrar escrito nas tábuas de ouro a revelação. Como é que Allan Kardec teve a revelação do Evangelho segundo Allan Kardec? Um espírito veio falar com ele. Por que as pessoas consultam mortos? Por que as pessoas consultam espíritos? Porque é isso. São sonhadores alucinados. Meus irmãos, cuidado. Cuidado quando a comunicação de Deus para conosco, que é através das Escrituras, deixa de ser suficiente para nós. E a gente precisa, então, de quê? Sonhos. Aqui ele bate diretamente na questão de sonhos, tá? Ah, mas Deus não pode falar através de sonhos? Pode. Ainda que os exemplos bíblicos de Deus falando sobre sonhos foram muito específicos. José não tinha a lei de Deus para ler, né? Ainda não tinha isso descrito. E os outros grandes exemplos, Daniel, é algo muito específico quando Daniel vai interpretar o sonho, etc. Então, assim, cuidado, tá? Cuidado. Além disso, não estou negando que Deus não possa falar através de sonhos e visões. O que eu estou dizendo é o seguinte: cuidado quando o nosso caminho preferencial de comunicação com Deus é através de visões e revelações. Por isso, meus irmãos, não se impressione quando você chega num culto e alguém fala assim, não, porque Deus está me falando agora. Ah, está falando agora? E por que não falou na Bíblia antes? Cuidado. Eles são sonhadores alucinados. Cuidado, cuidado que vai tudo para o inferno, tá? E aí, bota Colossenses 2,18. Pode botar na NA. Que explica que Paulo também já tinha falado sobre isso, tá? Não, bota na NA que fica mais fácil, por favor. Não deixem que ninguém se faça árbitro de vocês para desqualificar vocês, com pretexto de humildade, culto de anjos, baseando-se em visões. Cuidado com a galera que curte uma visão. Aí quando tu vê o chifre e o tridente, mas deixa pra lá. É só para dar aquela descontraída, né, na mensagem. Tá. Volta lá para Judas, por favor. Não sei nem se vai ter chifre e tridente. Isso, valeu. Então, veja, eles são sonhadores, contaminam a carne, óbvio, né? Eles são, o que significa contaminam a carne? Que eles contaminam tudo aquilo que eles tocam. E vejam, depois eu vou chegar nessa parte aqui. Eles rejeitam a autoridade. Sabe quem é falso mestre? O falso mestre, ele é insubordinado. Inclusive para as lideranças que Deus constituiu aonde? Dentro da igreja. Então, a pessoa que sempre tem não, mas não concordo com o pastor. Gente, olha só, não estou dizendo que você não possa discordar. Você pode com respeito, claro que pode. Agora, eu não estou falando isso, eu estou falando que tem gente que sempre discorda de alguma coisa. Meu Deus, não tem alguma coisa errada? Tem. É o quê? É um falso discípulo ou um falso mestre. Eles rejeitam a autoridade. Eles não se subordinam. E aí isso vale para o contexto eclesiástico, é claro, ele está escrevendo para a igreja, mas isso também vale para dentro da família. Sempre o filho não abaixa a cabeça. Isso está errado. Isso está errado, meus irmãos. Cuidado, que esse espírito de revolta, eu entendo que nós somos protestantes e que tem dentro de nós um protesto eterno. Eu sei disso, eu sou protestante igual vocês. Mas o Senhor constituiu lideranças. Por quê? Porque Ele quis. Só que quem não se subordina a lideranças é um falso discípulo. Cuidado. E aí, ele ainda
tem mais. E essa aqui é uma parte um pouco mais difícil. Insultam os gloriosos seres celestiais. O que ele quer dizer com isso? Existe uma discussão, tá? É óbvio. Sobre o que seriam os gloriosos seres celestiais. Se ele estaria se referindo a anjos ou não só a anjos. Basicamente, é o seguinte. Você pode entender de algumas formas. A maneira mais fácil de entender isso aqui, qual é? Vem no contexto de tudo. Da mesma forma como eles dizem ter revelações por visões e sonhos, eles insultam os gloriosos seres celestiais. Como? Eles pregam uma doutrina falsa sobre anjos e sobre seres celestiais. Veja, faz bastante sentido. Eles deturpam a doutrina. Porque como é que você insulta um ser celestial? Pregando uma falsidade sobre ele. Lembre-se que, por exemplo, a blasfêmia vem muito com relação ao insulto ao Espírito Santo. Você prega algo que é falso. Então, quando você prega uma doutrina falsa acerca de anjos, acerca de seres celestiais, é aplicável esse contexto. Dá para aplicar outras coisas, tá? Mas isso aqui é o mais fácil de se entender. Então, basicamente é o seguinte, ele precisa justificar a sua doutrina falsa através de sonhos e através de revelações falsas, de anjos, querubins, seja lá o que for. Cuidado, cuidado. Não, porque estou vendo um anjo. Vou sair para orar e estou vendo um anjo. Cuidado, tá? Cuidado com esse papo de que o anjo está falando. Está falando. Tá bom. Pois bem. Até aqui nós temos 8 pontos, então, 8 características. 1. Os falsos mestres são dissimulados. 2. Tornam a graça barata. 3. Negam a soberania de Cristo. 4. São ímpios. 5. Negam a lei. 6. São sonhadores alucinados. 7. São insubordinados. 8. Ensinam uma falsa doutrina. Tá? E o que é interessante que agora, no versículo 9, ele vai dar uma ideia muito bem dada. Faça aí. Olha o que ele vai falar. Que também é um versículo muito... eu não vou entrar na explicação do contexto exato desse versículo aqui, tá? Eu só vou pegar o ensinamento. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, eu não vou explicar isso, tá? Porque isso aqui tem uma questão gigantesca. Vamos lá. Ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. O que ele está falando é o seguinte: não vou explicar o que foi isso. Só vou pegar a cena. Houve um momento em que Moisés sobe para falar com Deus no final da vida. E Moisés não desce. O que a gente entende é que o próprio Deus fez o funeral de Moisés. Alguma coisa nesse contexto. E o corpo de Moisés foi escondido por Deus. Por quê? Não vem ao caso. Satanás descobriu o local do corpo de Moisés e foi lá pegar o corpo de Moisés. Não vou explicar porquê nem o contexto. Pois bem, Miguel, então, o arcanjo, foi lá para não permitir que Satanás levasse o corpo de Moisés. Quando Miguel, o arcanjo, estava diante de Satanás, mesmo diante de Satanás, gente, ele estava diante de Satanás, o próprio Satanás. Miguel não praguejou, Miguel não amaldiçoou, Miguel não falou uma palavra, um xingamento, uma palavra depreciativa contra Satanás. O que ele está ensinando é o quê? E aí por isso que eu quero pegar o ensinamento, não a questão do corpo de Moisés, que é uma questão mais complexa. É simples. O crente verdadeiro não amaldiçoa. O crente verdadeiro não murmura. O crente verdadeiro não reclama. Se você reclama, você não é crente. Fácil. E aí, olha só, o exemplo é máximo, por quê? Porque se tem alguém que você poderia xingar, é quem? Satanás. Mas nem isso a Bíblia me dá o direito. Por quê? Porque boca de crente não é passar em maldição. Nem contra Satanás. Isso que ele está dizendo. O falso mestre é aquele que usa a própria boca não para sair bênção, mas para sair maldição. A Bíblia não me dá o direito nem de amaldiçoar Satanás, meus irmãos. É isso que ele está dizendo. Veja, não ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse o quê? O Senhor repreenda você. Deu para entender, gente, qual é o contexto?
É muito claro. Então, crente que tem mania de reclamar e de ficar praguejando é falso crente. Não é crente, tá? Novamente, se nem contra o próprio Satanás eu tenho o direito de praguejar, o que dizer contra uma pessoa, contra uma criatura de Deus, ou contra qualquer coisa, meus irmãos? O grande pecado de Israel foi a murmuração. Cuidado. E aqui, só um comentário de aprofundamento. Veja que o próprio Miguel, só existem 2 versículos na Bíblia que usa a palavra arcanjo, tá? E as 2 palavras, as 2 vezes falam sobre Miguel. A gente não sabe se existem outros arcanjos. De uma forma ou de outra, Miguel é alguém gigantesco na hierarquia celestial. E ainda assim, Miguel se subordina à autoridade do nome do Senhor. E aí tem gente que quer orar e fala assim, essa coisa, que tem o pessoal revoltadinho, né? O pessoal revoltadinho da teologia liberal. Não, eu não sou obrigado a falar em nome de Jesus no final da oração. Nem Miguel, que é o Miguel, se ousou usar a sua própria autoridade. Foi na autoridade de Cristo, quanto mais a gente, meus irmãos. Então, veja, nós nos subordinamos à autoridade de Cristo. E aqui, só mais um comentário, tá? Existe um entendimento desses 2 versículos, que provavelmente aqui ele estava falando também sobre os filhos de Simão, o mago. Por quê? Nesse contexto aqui, de lançar palavra difamatória, está no contexto, sabe do quê? Da magia. Sabe quando, sabe quando, já leu história infantil? A bruxa fala, vem cá meu filho, vem comer a maçã. Aí você fala, não vou comer essa maçã. Aí a bruxa fala, então vai nascer um nariz de porco em você. E a criança surge o nariz de porco. Então, é nesse contexto aqui. Esse exemplo foi muito ruim, mas vocês entenderam, né? Vem um pouco nisso. Por quê? Os falsos mestres são aqueles que ficam lançando o quê? Maldição nos outros. Crente não lança maldição, gente. Pelo amor de Jesus Cristo. Crente é usado para abençoar, tá? Inclusive abençoar quem? Os inimigos. Vocês sabem disso, né? Cristianismo a doutrina é a doutrina, tá vendo? Isso é a doutrina. Então, passa aí. Se você não concordou ainda, agora vai ficar claro. Esses, porém, quanto a... Aí, isso aqui... Olha só. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. Sabe aquela galera que fala assim, não entendi por que vai ter que ensaiar às 3 da manhã. Fica fazendo o quê? Falando mal. Legal, você é um falso crente. É exatamente isso. A Bíblia não chama a gente para entender. A Bíblia chama a gente para quê? Obedecer. Tá? A Bíblia em nenhum momento falou que eu tinha que entender. Não falou não. Romanos vai falar o quê? Na doxologia. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis os seus juízos. Quem antes conheceu a mente do Senhor? Ou quem primeiro lhe deu para que ele tenha que restituir? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois agora eternamente, amém. A Bíblia não chama discípulos para entender a vontade do mestre. A Bíblia chama discípulos para obedecerem à vontade do mestre. E toda vez que eu não entendo, que a maioria das vezes a gente não entende porque que Deus manda o que ele manda, e a gente fica difamando, reclamando, a gente é falso crente. Aqui, é exatamente isso. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. Aqui tem 2 coisas. Tem os ateus. Eu nunca vi um ateu que não fosse chato. Se você é ateu, me desculpe. Ou não me desculpe, problema. O ateu é sempre assim, né? O ateu sempre tem aquela, não entende nada, não entende nada de Bíblia, acha que entende, e ainda quer vir contestar a Bíblia com crente. Vão pegar a Bíblia amarretada na cabeça de Satanás. Mas tudo bem, eu não posso fazer isso. Eu não posso difamar o meu inimigo, né? Que Deus abençoe o ateu, que ele se converta, né? Isso aí. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Pois bem, então, por não entender, ficam falando mal. Isso aí é esse povo que... E agora eu vou fazer uma defesa nossa. Esse povo que fica reclamando de crente. Claro que fica reclamando de crente. Não entende. Por isso que é infeliz, miserável. Não estou amaldiçoando, estou constatando um fato. O cara que fala mal de crente é infeliz e é miserável. Não é? Porque ele não tem Cristo. Vocês acham que vão pegar? Não vão. Isso aí. Estou treinado. Isso aí. Então, por isso que o cara é infeliz, porque ele não entende. E aí fica reclamando. Não entende quando você bota o teu louvor lá no último volume e você fica cantando enquanto está mexendo a panela do feijão, né? Isso aí, eu sei, isso aí. Aí o amigo do lado bota o, sei lá o quê, aí, por exemplo. Mas vejam, não apenas isso. Aquilo que eles conseguem entender,
quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como... Vocês acham que eu sou duro? Eu não sou duro, não. Olha aqui está escrito. Como animais irracionais. Judas acabou de chamar os caras de burros, né? Um animal irracional é quem? É burro. Então, quando você quiser chamar uma pessoa de burra, você não pode, porque você é crente. Mas, se você fosse chamar uma pessoa de burro com elegância, chame de quê? Animal irracional. Olha só, né? Tipo mula de Balaão, incircunciso fariseu, essas coisas. Então, vamos lá. E tudo que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Os falsos mestres, eles reclamam daquilo que eles não entendem, e até aquilo que eles entendem, eles corrompem. Eles são corruptos. Crente tem que ser íntegro. Íntegro. Lembra de Jó? Temente a Deus, que se desviava do mal, homem íntegro e reto. O falso mestre, o falso crente, ele é corrupto. Ele não é íntegro. Então, a gente tem mais duas características dos falsos mestres. Gente, sempre que você estiver diante de uma pessoa, dita homem de Deus, mulher de Deus, faz o checklist. Vê. Então vamos lá, eu vou ficar sempre repetindo isso aqui para ajudar. Falsos mestres. 1. São dissimulados. 2. Tornam a graça barata. 3. Negam a soberania de Cristo. 4. São ímpios. 5. Negam a lei. 6. São sonhadores alucinados. 7. São insubordinados. 8. Ensinam uma falsa doutrina angelical. 9. São difamadores. 10. São corruptos. Tá? E agora, prepare o seu lombo para o chicote de fogo. Passa aí. A culpa não é minha não, tá? Ai deles! Porque seguiram o mesmo caminho de Caim e, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Você sabe quem foi Caim, Balaão e Corá? Bem, acho que Caim e Balaão é mais fácil. Corá, vocês sabem. Qual é a questão de Caim? Caim tem, eu botei aqui 4, tá? Mas, existem outros, tá? Mas vamos lá. Bota Gênesis 4, versículo 1, para a gente ir direto no texto de Caim. Adão teve relações com Eva e sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Pode passar. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi agricultor. Legal, pode passar. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Pode passar. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Bem, isso. Mas de Caim, de sua oferta, não se agradou. Primeiro ponto. Quem é o falso mestre? É aquele que não dá a Deus a glória que ele merece. Qual foi o erro de Caim? O erro principal de Caim foi que ele não deu a Deus o melhor da sua plantação. Como é que eu sei disso? Fácil. Porque de Abel diz que Abel trouxe as primícias, o melhor do rebanho. De Caim só diz que ele trouxe uma oferta. Para Deus não basta uma oferta. Para Deus tem que ser dado a melhor oferta. Então, quando eu não dou o melhor para Deus, eu sou um falso crente. Mas Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Você que fica com a cara fechada na igreja, você está com um problema. Para não falar que você não é crente, vai queimar no inferno. Por que isso? Pelo amor de Cristo, tira a cara fechada dentro da igreja. Mas eu não concordo. O problema é seu. Ninguém perguntou se você concordava. Mas eu estou muito irritado com essa pregação. Legal, vai queimar no inferno igual Caim. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Toda vez que você fica muito irritado e fecha a cara, você é filho de Caim e não de Deus. Passa. E aí, olha que Deus vai bater exatamente nisso. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? Eu pergunto para você, crente, por que você anda irritado dentro da igreja? E por que essa cara fechada? É Deus perguntando. E por que essa cara fechada? Meus irmãos, cuidado. 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 A próxima vez que eu ver alguém fechado, com a cara fechada dentro da igreja, eu só vou falar igual Judas, só quero te lembrar. Só vou falar isso. Toda vez que, preparei uma ministração, e aí o pastor chega, isso acontecia direto não, mas acontecia algumas vezes em Cascadura, tá? A gente passava 5 meses ensaiando. Anunciou, chamou todo mundo. Na hora, o bispo virava e falou assim, não vai ter não.
E aí? Por que você anda irritado com essa cara fechada? Já aconteceu algumas vezes. Irmão, tu vai pregar tal dia. Tá bom. Tudo certo. Tá chegando a hora que o pastor vai te chamar. Na hora o pastor vira e fala assim, eu vou pregar. E aí? Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Meus irmãos, isso aqui você aplica a qualquer coisa. Mas é óbvio que a maior aplicação é qual é? Lembre-se do contexto. Que o falso mestre ele é insubordinado. E digo mais, tá? Algumas vezes o bispo fazia de propósito para testar. Para testar. Vou começar a fazer isso aqui. Vou fazer. Porque eu fui forjado assim, de propósito. Chegava na hora e falava não. E aí? É isso aí. Por que você está com a cara, você anda irritado e por que essa cara fechada? Quando já aconteceu também, não foi comigo dessa vez, graças a Deus. O pessoal mais antigo talvez lembre. Foi numa retrospectiva. Tiveram a brilhante ideia de imitar o bispo durante a profecia. Não sei se vocês lembram disso. E aí, não vou falar quem estava, ele não fez de propósito, tá? Foi imitar o bispo na profecia. Vocês sabem como é que é retrospectiva, né? Passa o vídeo, geralmente tem aqui um etc. Ele fala alguma coisa, vai para o vídeo e volta. Ele imitou o bispo na profecia. Legal. O problema não foi imitar o bispo, o problema foi imitar o bispo na profecia. E aí, o bispo entendeu de forma desrespeitosa. É isso aí, vida que segue. Quando eu estava aqui no vídeo, eu estava lá embaixo e eu vi. O bispo chamou e lá em cima no púlpito. Só que é o seguinte, tomou-lhe a cacetada aqui, porque foi exatamente assim, a cadeira ficava aqui, chamou, deu-lhe a cacetada aqui. Só que estava no meio da retrospectiva. Volta e continua, sem se irritar e com cara alegre, porque você está no meio da retrospectiva no dia 31. É assim. Desse jeito, tá? Desse jeito. Então, meus irmãos, olha só, eu acho que não preciso ficar esticando porque já está escrito. Não existe nada que justifique se irritar e cara fechada dentro da igreja. Nada. Isso aqui, a gente tem que fazer uma autoanálise, meus irmãos. Nós precisamos fazer. E quando eu digo nós, somos todos, da última cadeira ao púlpito. Cara fechada e irritação dentro da igreja é falso cristianismo. É falso cristianismo. Tenhamos muito cuidado. E aí, veja, porque tem mais, passa. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Sabe quem são os falsos mestres? São aqueles que seguem o caminho de Caim. Não dão a Deus aquilo que Deus merece. São irritadinhos e de cara fechada na igreja e não dominam o próprio desejo. São controlados pelas próprias paixões. Crente, lembra? Tudo me convém. Nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Não me deixarei dominar por coisa alguma. O crente não é dominado por coisa alguma. O domínio próprio, meus irmãos. Falso mestre não tem domínio próprio. E aí, 4, que eu nem vou ler, que vocês já sabem. O falso mestre, no caminho de Caim, é aquele que não dá a Deus a glória devida, não dá o melhor para Deus, é irritado e de cara fechada dentro da igreja. 3, não domina a si mesmo. E 4, que talvez seja mais grave, ele é assassino. Porque o caminho de Caim é o caminho do quê? Do assassinato. Desde aqui é assassinato literal, né? Porque Caim matou Abel, mas também é o falso mestre, o falso líder que está matando as suas ovelhas, né? A gente tem que ter muito cuidado, meus irmãos. Muito, muito cuidado. Pode voltar lá para Judas. Tá todo mundo sorrindo, né? Ah, sorriso. Isso aí, sorrindo. Eita, agora. É dia de ceia. Vai trocar. Hoje troca de cálice com todo mundo, né? Fala, te perdoa, meu irmão. Oh, te amo. Dá aquele sorrisão, né? Eita, glória, aleluia. Vamos nessa, né? Só vai dar aquela descontraída. Vamos nessa. Caíram no erro de Balaão. E movidos por ganância, caíram no erro de Balaão. Qual é o erro de Balaão, meus irmãos? É o mercador da fé. Aqui está falando de dinheiro. Aí, isso aqui é muito fácil. É o quê? É o falso que está dentro da igreja por conta de quê? Dinheiro. É o ganancioso. Está escrito, né?
movidos por ganância, caíram no erro de Balaão. Eu ia até ler o texto de Balaão, mas vai lá. Senão eu termino depois do culto. Eu falei vai lá, mas não falei onde, né? Números 22. Relaxa, esse povo que vem para a igreja para ficar roubando dinheiro vai queimar no inferno. Fica tranquilo, tá? Então fica de boa que vai acontecer. Não estou amaldiçoando, estou constatando um fato. Tá? Isso não é maldição, é um fato. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do rio do Jordão, na altura de Jericó. Pode passar. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel havia feito e tal. Pode passar. E tal, vai, passa. Deixa eu ir por, Já pode passar, só para ganhar tempo, tá? Pode passar. Aqui, não, volta. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petó, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Pode passar. Vem agora, por favor. Amaldiçoe esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra. Porque sei que quem você abençoar será abençoado, e quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Passa. Então não sei o que, bababão. Pode passar. Balaão disse: fiquem essa noite e lhes trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os chefes foram. Tá bom, legal, pode passar. Deus veio a Balaão e perguntou: o que está acontecendo? Basicamente isso, pode passar. E aí, Balaão vai explicar, pode passar. E tal, o que aconteceu, passa, só para ganhar tempo, tá? E Deus disse: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo. Então, Deus falou: Balaão, não é para tu amaldiçoar ninguém, pode passar. Pode passar. Tá, pode passar. E aí, olha só, passa. Que eu quero mostrar exatamente. Aí eles vão falar, olha só. Porque eu o cobrirei de honras e farei tudo o que você me disser. Venha, pois, e por favor, amaldiçoe esse povo. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Deus falou o seguinte: não é para amaldiçoar. Só que o pessoal está oferecendo o quê? Dinheiro. Para Balaão amaldiçoar. E aí é nesse meio tempo que vai aparecer a questão da mula, tá? O anjo vai aparecer na mula, etc. Meus irmãos, sabe o que é isso? É o mercador da fé. É o cara que tu paga para o cara orar por você. Não, uma vez aconteceu isso comigo. Ainda bem que estava no meu lado o pastor Ivelto. Estava eu e o pastor Ivelto. Eu tenho outras histórias com o pastor Ivelto na porta da igreja. Então, que eu chegava quinta-feira mais cedo, ficava eu e o pastor Ivelto na porta da igreja. E o pastor Ivelto é um homem de Deus, né? Altas conversas e outros acontecimentos. Estava eu lá na porta da igreja com o pastor Ivelto. Aí passou uma pessoa e falou o seguinte: vocês têm óleo ungido? Aí eu dei aquela olhada para o pastor Ivelto. Aí o pastor Ivelto: minha irmã, a pessoa geralmente chegava e falava assim, a primeira pessoa fala assim: o pastor está aí? Eu sempre olhava assim para falar o que queria falar, né? Aí o pastor Ivelto fala assim: diga, por quê? Aí ela: não, eu queria que o pastor me desse o óleo ungido e orasse por mim. Na hora o pastor Ivelto sempre falava o seguinte: por que você não ora? Gente, tem muita gente querendo comprar. Isso não é o caminho de Deus. Tanto aquele que vende, e tem gente que vende bênção e maldição, parece até aquilo: trago a pessoa amada em 3 dias de joelho. Que raio de amor é esse que você obriga a pessoa a vir de joelho para você, né? Isso é coisa de Satanás. Lógico. Mas o que é Balaão? Balaão são os mercadores da fé. E aí eu não preciso nem dizer, né, que é muito claro o mercador da fé. Volta, por favor, lá para Judas. Eu acho que eu só vou ter esse versículo aqui, que senão não vai dar para ir muito mais longe, eu nem que para ser. Não, eu acho que dá para ir um pouquinho mais. Pode passar? Pode passar? Passa. Tu voltou no versículo errado. Aqui. E foram destruídos na revolta de Corá. Não vou ler o texto de Corá, mas vou explicar o contexto. Vocês lembram qual era a revolta de Corá? A revolta de Corá foi o seguinte: Corá virou e teve uma brilhante ideia. Ele falou o seguinte: vem cá, Deus só fala através de Moisés? Deus não está em todos? Por que a gente tem que obedecer a Moisés? Vou falar igual o bispo falou lá na região dos lagos. Deus fala com todos na igreja, sim ou não? Fala ou não, gente? Então por que tem que obedecer o pastor? Sabe o que aconteceu com Corá? O que aconteceu? A terra abriu e comeu eles. A terra abriu e engoliu. Literalmente engoliu. Não foi um terremoto porque não tremeu. Mas a terra abriu e todos os que tiveram a brilhante ideia de falar isso foram engolidos pela terra. Meus irmãos, Deus fala com todos. É óbvio. Se alguém disser para você que tem a divina revelação, é mentira. Deus fala com todos. Mas Deus
colocou hierarquia. Cuidado. Que o problema de Corá foi esse aqui, tá? Ainda foram falar isso para Moisés, né? Logo para Moisés. Deus fala com todos, mas existe hierarquia. Os falsos mestres não se subordinam. Então, vamos lá. Características. 1. São dissimulados. 2. Tornam a graça barata. 3. Negam a soberania de Cristo. 4. São ímpios. 5. Negam a lei. 6. São sonhadores alucinados. 7. São insubordinados. 8. Ensinam uma falsa doutrina angelical. 9. São difamadores. 10. São corruptos. 11. Seguem o caminho de Caim, isto é, não dão glória a Deus, são irritados de cara fechada, não dominam o próprio desejo e são assassinos. 12. Seguem o erro de Balaão, são vendedores da fé. 13. Possuem o mesmo espírito de Corá, rebelião, se levantam contra as autoridades constituídas por Deus. E aí, passa aí. Só vou comentar mais aqui rapidinho que dá para ir fácil. Quem são os falsos mestres também? Eles são como rochas submersas. O que são rochas submersas? Já viu o Titanic? Você já viu o Titanic, né? Tu acha que está de boa. Ah, não, o mar está calmo. Quando tu menos espera, o que acontece? O casco do teu navio tou no Recife, tou no iceberg e afunda todo mundo. O falso mestre é assim. Parece que está tudo bem, mas ele está ali, ó, debaixo da água calma, e quando tu bater, vai afundar. É exatamente isso. De tarde, volto melhor e explico com mais detalhes. Só vou dar uma passada rápida aqui, tá? Não vou falar aqui da fraternidade, depois eu falo. São pastores que apacentam a si mesmo, então o falso mestre está mais preocupado consigo do que com o rebanho. São nuvens sem água, impelidos pelos ventos. O que significa nuvens sem águas impelidos pelos ventos? Eles são frustrantes, eles são mentirosos. O que é uma nuvem sem água? É uma nuvem mentirosa. Sabe quando tu está no meio da seca, tu está vendo a nuvem lá e fala assim, glória a Deus, vai vir a chuva, e a nuvem passa e está seca? Então, eles são mentirosos, tá? Eles não produzem frutos. Veja, continuam sem frutos. Pode passar, por favor. Depois eu volto com mais calma. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. O que ele está falando? É o seguinte, o falso mestre, sabe quando o mar começa a bater e joga toda a sujeira para a praia? É o falso mestre. O falso mestre é aquele que fica vomitando sujeira, tá? Aquele revoltadinho, né? Vai ser revoltado no inferno. São estrelas sem rumo. Por que estrelas sem rumo? Porque é aquela estrela que você segue, mas na verdade está te levando para o caminho errado. Aqui tem algumas questões. Primeiro, é a falsa estrela, a estrela cadente, que você fala, ah não, está lá a estrela, mas não é. E aí você pega o rumo errado. Lembrem-se que os marinheiros se guiavam por estrelas, não é por sorte e azar, né? Mas o mapa era estrelar, e são como estrelas cometas, que têm um brilho muito grande, mas logo o que? Apaga. Assim é o falso mestre. O falso mestre às vezes surge, tem um brilho gigantesco, mas logo se apaga em profunda escuridão para sempre. Então não se impressione muito com brilhos, tá? Pode passar? Eu vou dar só uma tacada rápida, para ficar um pouquinho, só porque eu quero chegar num ponto. Pode passar, não vou falar disso agora. Quando acabar o culto eu vou continuar, tá, meus irmãos? Lembra aí onde eu parei, por favor. Aqui, ele continua falando que eles são insolentes, tá? Que falam mal. Isso, eu acho que na igreja de Judas tinha muita gente que ficava reclamando, porque ele estava meio bolado, né? É isso aí, cuidado, tá? Pode passar. Aqui é algo muito interessante, olha só. Eles andam pelas próprias paixões, vivem falando grandes arrogâncias, é o cara que se acha e é o cara que é puxa-saco. Cuidado com os puxa-sacos de igreja, porque olha só, adulam os outros por motivos interesseiros. Cuidado com puxa-saco de igreja. Tem. Vai tomar-lhe uma... Por isso que eu não tenho... Deixa eu falar. Então, exatamente, o falso mestre é aquele que... Ah, não, a tua mensagem foi horrorosa. Ele fala, que mensagem maravilhosa. Mentira, foi horrível a mensagem. Tá? Mas, que não seja conosco, né? Mas ele é o quê? É o puxa-saco interesseiro. Adulam os outros por próprio interesse. Cuidado, tá? Cuidado. E aí, meus irmãos, eu vou só comentar o 20 e o 21 e a gente vai para a ceia. O que nós... porque ele vai falar várias outras coisas aqui, sobre e tal, não sei o quê, mas eu não vou entrar nisso, eu faço depois que acabar o culto. Para nós, de forma prática, o que nós devemos fazer para nos proteger? Bota o versículo 20, que aí eu termino aqui.
de forma bem rápida e pontual. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm. Número 1, como nós podemos não sermos falsos crentes e não cairmos nos falsos mestres? Temos que nos edificar na fé santíssima. O que é isso? É nos edificar na sã doutrina. Leia a Bíblia, meus irmãos. Estude a palavra. Estude com profundidade a santa palavra de Deus, porque é na palavra que nós vamos nos proteger. Conhecereis a verdade vos libertará. Então conheça a verdade. Não aceite nada que é dito, e eu estou falando agora desse púlpito aqui, nesse púlpito que não seja comprovado nas Escrituras. Para de tomar como verdade só porque alguém está falando. Não importa quem é. Só tome como verdade aquilo que for comprovado. Você tem que julgar se aquilo que está sendo pregado, e se inclui essa mensagem de hoje, está sendo comprovado nas Escrituras. Então, se dedique, se edifique na Bíblia. Número 1. Número 2, orando no Espírito Santo. Orem. Orem muito. Peça discernimento ao Espírito Santo, meus irmãos. Veja aqui. Por que aqui não vai ter nada de novo? E você já sabe isso tudo. Porque é a doutrina. Aqui está a base da armadura de Deus. A palavra e a oração. Tomando toda a armadura com oração e súplica. Veja, aqui está a espada e a oração. É isso. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Passa, por favor. Mantendo-se no amor de Deus. Então, claro, o amor, a unidade, o amor fraternal, mas é óbvio que manter-se no amor de Deus é igual a se manter o quê? Na palavra. Só é possível se manter no amor de Deus se manter na palavra. E aí, aonde está a nossa confiança? A nossa confiança está aqui, ó, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Por mais difícil que seja, por mais falsos mestres que tenham, por mais que tenha um monte de heresia, espere nas misericórdias do Senhor, que irá nos buscar. Meus irmãos, o consolo é saber que por mais que surjam falsos mestres, heresias, etc., nós temos uma esperança. Qual é? A vida eterna. Cristo não nos abandonou. Cristo voltará para nos buscar. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. E é por essa esperança que nós ceiamos. Porque o que é a ceia? A ceia é o símbolo da morte e ressurreição de Cristo. É o memorial eterno. Que Cristo morreu e ressuscitou. E porque Cristo morreu e ressuscitou, nós podemos vencer os falsos mestres e teremos vida eterna. Através da palavra e da oração. E nos mantermos no amor de Deus. Fez sentido? Deu para contextualizou, né? Contextualizou. Isso aí. Bem, meus irmãos, quando acabar o culto, não vai embora, que a gente vai seguir, né, na exposição. Aí você faz uma nova filmagem, que eu faço parte 1, parte 2. Feche seus olhos. Em nome de Jesus, chamar o pessoal da música e o pessoal da ceia. Pode. Quem pode